Graça e paz, você está no Café com Palavra e eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos nessa temporada falando sobre batalha espiritual. Então, você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe aí o seu like ou dislike, ative as notificações, né? E sempre esteja aí acompanhando o conteúdo, né, que a gente tem produzido aqui no canal. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo. Comigo aqui, o casal Zait, Fábio e Elisângela. Estamos aqui nesse bate-papo legal, aqui aprendendo, né, discernindo muito sobre esse tema tão importante e relevante que é batalha espiritual. E agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a armadura, né? A composição dessa armadura. Que o Senhor nos ensina ali através de Paulo na carta aos Efésios no capítulo 6. Antes da gente falar especificamente dos itens aí da armadura, existe um texto muito legal em 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 7, que diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então é interessante que as armas que o Senhor ele nos oferece, elas têm as duas, vamos dizer assim, os dois processos, né? Tanto o ofensivo quanto o defensivo. No vídeo anterior, se você não assistiu, assiste lá. Nós falamos muito sobre a relevância das armas espirituais no seu papel defensivo, né? Combatendo lá, destruindo as fortalezas, anulando os sofismas, anulando a altivez. Então são ações de defesa, para a gente poder começar a olhar e ver se não há qualquer tipo de margem na nossa alma que nos torne alvos fáceis. Uma certa vez eu ouvi uma palavra muito legal de uma ministração que eu ouvia sobre batalha espiritual. O pastor dizia assim: uma das coisas mais importantes que alguém que vai para uma guerra deve pensar é não se tornar uma baixa. Né? É um bom pensamento, né? Eu vou para a guerra, eu não quero me tornar uma baixa, eu não quero me tornar um morto logo no primeiro dia de guerra. Eu quero viver, eu quero ser útil ali. Então, para eu não me tornar uma baixa logo no início da guerra, você precisa tomar esses cuidados que as armas defensivas nos apontam. Bom, dito isso, vamos falar aqui então sobre a nossa armadura. E ela vai nos apontar aqui alguns aspectos. O primeiro item da armadura, ele vai nos falar sobre o cinturão da verdade, né? Esse cinturão, a palavra usada aqui, verdade, é alateia no grego, né? Que é verdade em qualquer assunto em consideração. Então não se trata de uma verdade, né? Ou do que eu considero verdade, mas a verdade de Deus, absoluta e irrepreensível, não é? Então, esse cinturão da verdade aí, interessante um ponto aqui para mim poder começar a ouvir vocês, pastores, é o texto de Isaías, capítulo 11, verso 5. Isaías 11, 5, também vai nos falar sobre esse cinturão. Ele diz assim: a justiça, falando de Jesus, né, uma palavra messiânica, né? A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, o cinto da verdade aí, conforme Isaías 11:5, ele é ligado com a justiça, né? Então, a verdade conectada com a justiça. A primeira peça mencionada por Paulo, ela é, então, fundamental, o cinto da verdade, que está ligado à couraça da justiça também, tem uma ligação, uma conexão. E é interessante porque é nesse cinturão que fica a bainha. Paulo, quando utiliza a imagem do soldado romano para construir a ideia da armadura, o soldado romano carregava a espada no cinturão, né? Então, um local para guardar a espada é o cinto da verdade, né? Olha como é que Paulo faz uma conexão bem legal. Então, o cinto é uma peça para prender a armadura também, né?
dentro da composição da armadura romana, ela era usada para isso, né? Para prender a armadura como um todo, e sendo também suporte para a espada, né? O que a gente aprende aqui com isso tudo, né? A palavra, a espada, é a verdade, né? A conexão entre a verdade e a justiça, né? Essa espada está numa bainha no cinto da verdade, né? Na cintura dessa armadura, a conexão. Então, toda a minha armadura, ela deve estar presa à verdade. E isso, a verdade, essa espada, toda a minha armadura deve estar presa à verdade de Deus. Isso torna a espada uma arma possível de ser usada. A verdade primeiro em mim, dando sustentação a toda a armadura, depois a verdade como arma, através da palavra, cortando, separando pensamentos, sentimentos, trazendo luz. Ele vai no ponto 2, logo na sequência, ele vai falar sobre a couraça da justiça, né? Ele vai dizer que a couraça da justiça aqui é a peça que protege o peito, né? A couraça era aquele utensílio da armadura que protegia coração, né, e barriga. A Bíblia se refere às entranhas, né, apontando aos sentimentos, né? Todas as vezes ali que a Bíblia vai nos trazer alguns apontamentos, a gente vê isso em alguns textos, por exemplo, o texto de Jeremias 4,19 é um desses, que vai trazer esse entendimento sobre a questão dos sentimentos estarem nessa região do homem aqui, das entranhas, né, do estômago. Essa couraça é de justiça, ou seja, ela guarda nossos sentimentos. A justiça de Deus, ela ajusta nossas emoções, né? Em saber que Ele irá, por exemplo, julgar vivos e mortos. Quantos de nós já não ficamos, né? Poxa, quanta injustiça, quanta coisa acontecendo. Será que vai ficar impune isso, né? Não, não vai, né? A justiça de Deus, ela não vai falhar. E esse mesmo processo de justiça também fala sobre enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que Ele vai retribuir a todos segundo as suas obras. Mas um outro aspecto importante sobre essa justiça também é entender que essa justiça é de Deus, não nossa, né? Não sou eu que vou definir como essa justiça deve ser aplicada. Se confiarmos nele, nossas emoções estarão protegidas, né? Então é legal esse entendimento bacana que a couraça de justiça ela está exatamente guardando as emoções do homem, né? O que você tem para falar para nós, pastor Elisângela, sobre essa relação da justiça, guardando nossas emoções, guardando os nossos sentimentos, todo esse conjunto de coisas aí? Então, nós falamos no anterior, né, sobre os sofismas, né, sobre as fortalezas. As fortalezas têm a autojustiça, né? Quando eu quero fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Não, tadinho de fulano, aconteceu isso com ele, eu vou lá resolver, né? E eu quero fazer com as minhas próprias mãos. Mas a couraça da justiça é a confiança no Deus que é justo. E a couraça, ela vai, que é a verdade, a couraça é tudo baseado na palavra de Deus, que é a verdade, que é Jesus, que é o justo, né? O justo Jesus. A couraça vai proteger as minhas emoções, porque os órgãos vitais, o apóstolo Paulo fala bem claro aí, né? Os órgãos vitais, quando você passa por algum problema emocional, geralmente os seus rins são atacados, né? Você pode ter um problema renal, ou pode ter um ataque cardíaco, né? Mau funcionamento e tudo mais. Quando nós alinhamos, né? Que a justiça também, a couraça da justiça está presa com o cinto, né? Então temos que estar alinhado, ajustado com a verdade, que é a palavra de Deus. O Senhor vai cuidar das nossas emoções. Nós confiamos nele, nós entregamos tudo a ele. Então, ele vai cuidar das nossas emoções. E o que o inimigo mais gosta, né, é de trabalhar nas nossas emoções. Porque quando nós estamos emocionalmente abalados, fragilizados, né, nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos ter o entendimento, né,
de como nós vamos trabalhar nessa guerra, se esse momento é momento de ataque, é momento de eu ficar quieto, somente, né, orar, ou eu preciso ouvir o Senhor. Então, o que o inimigo mais quer, e nesses últimos dias, né, ele está trabalhando muito isso nessas doenças psicossomáticas, né, trabalhando realmente as emoções, né, entrando com os ataques nas emoções, porque quando ele abala as emoções, desestrutura toda a pessoa, né? A pessoa fica, não consegue resolver nada. Então, a couraça da justiça, ela vem realmente proteger as emoções. Interessante, né? Nós estamos falando aqui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, e só fundamentando aquilo que a gente já tem falado nos outros vídeos também, né? Que não se trata, vou vestir, Senhor, me veste aqui da armadura. Não, você tem que ter entendimento. Lembra da palavra-chave da nossa série? É discernimento. Eu preciso buscar discernimento. Então, cinturão da verdade, não é para me amarrar um cinto na cintura, não. É a verdade, é a palavra, é o que segura. Por que o cinto? Por que Paulo atrela a verdade a um cinto? Porque o cinto na armadura, como a pastora Elisângela já falou, é o que segurava tudo. É o que segurava a couraça, não é? O que dava firmeza para a couraça não ficar balançando para lá, para cá. Era o que dava a sustentação aqui para a bainha guardar a espada. Então, se não tiver na verdade, que é a palavra, não vai ter sustentação em nada a sua armadura, né? A sua proteção. E agora a couraça, protegendo os órgãos vitais e emoções, que é um alvo forte do diabo, do inimigo, mostrando, olha, você tem que estar protegido emocionalmente, as suas emoções têm que estar guardadas. E essa justiça, e quem me protege? A justiça. Deus não falha. A justiça de Deus. Ele não falha. Ele tem a maneira, a forma, o tempo dele agir. Então, tudo isso é importante. Vamos lá. Próximo item. Calçai os pés com a preparação do evangelho. As sandálias de um soldado, né, lhe servem para guardar dos caminhos pedregosos, né? Essa deve estar muito bem amarrada, em primeiro lugar, para lhe dar equilíbrio, aderência no combate, não é? Então, assim, nós não estamos falando de um equipamento qualquer. Hoje a gente pensa, olha, sandália, como assim? Porque a gente tem o costume de andar calçado. Agora, vai para o tempo de Jesus e dos apóstolos. Nem todos andavam calçados, né? Escravos não tinham sandálias, outros tinham, às vezes, poucos acesso a uma sandália boa, que se fosse capaz de dar para andar num lugar de deserto, um lugar com muitas, né, com muitos obstáculos, pedra, não era calçada e nem asfalto, nem nada disso. Então imagina o cara indo para uma guerra, indo combater com os pés desprotegidos, como que ia ser isso? Então, essa preparação será marcada por vários percalços, vários desafios. As boas novas, né, de salvação, sob a motivação genuína para sobreviver nesse longo caminho aí, é determinante. Não é? Calçar os pés na preparação do evangelho, muitos encaram isso como uma palavra de evangelismo para outros, mas na verdade é uma palavra de evangelismo para mim. Eu estar calçado com a preparação do evangelho, é eu estar ciente que o caminho vai ser árduo, vai ser estreito, vai ser difícil muitas vezes, mas o evangelho me prepara para esse caminhar. Então, aqui, eu já vi, muitas vezes a gente tem essa interpretação, eu vou estar calçado com os meus pés, com a preparação do evangelho, pensando no evangelismo, pensando no ir evangelizar. Tem uma certa conexão aí, mas o aspecto mais fundamental aqui é a minha caminhada com Jesus não vai ser tão simples, vai ser árduo o caminho muitas vezes, e essa sandália, que é o evangelho, vai me preparar, vai me deixar orientado. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, não é? Persevera, permaneça. Então é me preparar para andar com Jesus, para seguir com Ele, para cumprir ali a minha chamada com Ele. É isso, pastor Zait? O que você me diz aí sobre estar com os pés calçados? Esse pensamento mesmo, né, de nós termos uma vida que possa ser uma vida comum
na igreja, uma rotina espiritual, né? Que se constrói passo a passo, né? Por etapas. Eu acho que é bem por aí. É isso. É isso. Quando fala preparados, fala prontos, né? Então temos que ter a prontidão de anunciar o evangelho também, né? E os calçados, ele tem a ver com fundamentação, né? Você está firmados. Então, muitas vezes, quando a gente não está firmado na palavra de Deus, na verdade, a gente vacila, a gente sai da rota, a gente sai do caminho. Por quê? Porque qualquer pedra vier, qualquer obstáculo que vier, eu vou escorregar, né? Qualquer probleminha que vier, eu vou escorregar. Então, quando eu estou com meus pés firmados, né? Tem aquela parábola também, né, da rocha, né, firmado na rocha, que a rocha é o próprio Cristo. Então, quando eu estou com meus pés preparados, né, firmados, quer dizer, e estando preparado para o Evangelho da Paz, para anunciar o Evangelho da paz, eu vejo que eu estou alinhado com Deus. Eu vejo que eu estou alinhado naquilo que realmente o Senhor me chamou, né, que é cumprir o propósito dele aqui na Terra. Então, os pés, ele tem muito a ver com o fundamento, né? Porque é aquele que os pés, a gente fala muito de coluna, né, da nossa coluna, mas os pés também é o que faz a gente caminhar, o que faz a gente agir, o que faz a gente sair do lugar, né? Então, os pés aqui, basicamente é isso mesmo, é estarmos prontos, né? Essa preparação, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, é uma prontidão, e essa preparação quem dá é o Senhor. É Ele. É Ele, tudo é nele. Amém. Escudo da fé. Pastor Zait, vamos falar um pouquinho sobre esse escudo. O que isso significa? Qual é a importância dele para nós? Qual é a aplicação desse escudo da fé para nós, na sua perspectiva? O escudo, ele traz uma proteção, né? Ele vai estar eliminando alguma coisa que iria nos atingir. Sim. E aqui diz que são dardos inflamados, né? Que tem poder de perfurar e ainda causar um dano, né? Verdade. Nessa comparação também que Paulo fez aqui sobre instrumentos de guerra, né? Que a lança, ela era incandescente, né? Tinha fogo na sua ponta para criar um dano maior ainda quando atingisse o inimigo. Então, o escudo, né, ele é da fé, né? Então, quer dizer que nós temos que ter uma fé, uma convicção que possa estar nos dando fazendo como uma redoma ao nosso redor, né, para que a gente não seja atingido aonde? Na nossa mente, né, na nossa crença e confiança em Deus, naquilo que Ele planejou para nós, daquilo que Ele tem ministrado nos nossos corações, sobre a nossa vida futura, vida na eternidade, né? Sobre a direção espiritual para o nosso tempo, né? Então, nós temos que estar protegidos para não sermos abalados nessa confiança, porque isso já é certo, né? Isso é algo bem concreto, que é bem real, que Deus traz para nós. Nós conseguimos enxergar isso, ver isso, e aí o inimigo ele vai tentar criar um dano nessa base que já está criada dentro de nós. Já temos essa fé, essa convicção. O céu é real, a vida eterna é para nós, é real. O arrebatamento é real. O arrebatamento é real. E aí ele vai tentar abalar essas estruturas, colunas que já foram criadas dentro de nós. Precisamos do escudo, né, da fé, estar cada vez mais convicto. Cada vez mais. E a palavra que nos traz essa convicção. É isso aí. Tudo volta para a palavra, tudo sempre centrada nela. É interessante, né? Acho que talvez a palavra que nós mais usamos é palavra de Deus, né? Aqui nessa temporada. O quanto que é importante esse elemento, Bíblia, quando a gente fala sobre algo tão espiritual quanto batalha espiritual, né? O próximo item é o capacete da salvação. Aqui, eu gosto muito de falar sobre esse tema porque
nós precisamos ter uma real experiência de salvação. Isso me deixa extremamente... É uma das coisas que mais me deixa... meu espírito apologético, nervoso, quando esse tipo de verdade, de momento tão elevante, ele é diminuído, esvaziado e tratado com tanta banalidade como nós vemos hoje em dia isso acontecendo. Não é? É triste ver. Não é? A gente vê as pessoas traduzindo uma experiência de salvação como uma manhã de feira onde você oferece melancia na promoção. Quem quer Jesus? Vem aqui agora, é hoje. Então, assim, a experiência de salvação é um momento ímpar na vida de uma pessoa. E não existe experiência de salvação sem discernimento sobre pecado, não é discernimento a palavra, sem compreensão, acho que a palavra é mais ali que o pastor Zait falou ali. Eu preciso, ter consciência de pecado. Não existe experiência de salvação sem anteriormente a consciência de pecado chegar. E consciência de pecado me quebranta. Então, a experiência de salvação não é o cara, deixa eu ver se eu aceito Jesus hoje, deixa eu pensar, acho que eu vou lá. Deixa eu ver o que eu vou ganhar com isso. O que vem de bônus? Isso não é experiência de salvação. A experiência de salvação real produz um quebrantamento, uma consciência de pecado em mim que me destrói, porque ela fala a verdade, ela desmascara todo o engano, toda a hipocrisia, toda a farsa que eu estava vivendo e mostra quem eu sou de verdade diante de Deus, como eu estava afastado, o abismo entre eu e o meu Senhor. E ao mesmo tempo que Ele mostra para mim tudo isso, também me apresenta Jesus como a resposta, a solução, a justificação, a redenção, e um efeito aquele efeito de consciência dolorosa da minha vida de pecado, do meu eu pecador, é substituído por um preenchimento de amor, sem explicação, de uma aceitação da parte de Deus através de Jesus, e isso só tem como responder de uma forma, não, eu quero aqui confessá-lo, Ele me salvou, Ele me libertou de quem eu estava vivendo. Então, essa experiência, esse dia, esse momento, essa hora, você tem que ter, porque é isso que de fato vai guardar a sua mente, vai guardar, é o seu capacete, é talvez dos aspectos mais importantes da armadura, é que vai guardar a sua racionalidade, você vai lembrar, né? Você vai lembrar. Então, todo dia mal chegar na sua porta, você vai lembrar do dia que Ele te salvou, do dia que você teve um encontro com Ele, do dia que Ele te encontrou e você entendeu que você era ali, a partir daquele momento você era uma nova criatura por causa dEle. Então nós não podemos diminuir esse momento, esvaziar esse momento, enfim, nós precisamos deixar as pessoas ter o seu tempo, deixar as pessoas, cada uma, ter o seu momento, sem forçação, sem gerar ninguém de forma prematura. Não, fica aí, mano. Vai chegar a sua vez. Mais do que ser convencido, você tem que ter uma experiência de salvação com Ele. Você tem que entender o negócio. Tem que entrar dentro de você isso daí e te levar nesse lugar. Se não for assim, não adianta. Você vai ser convencido pela religião, mas você não vai converter a Jesus. Então você tem que ter essa experiência. E por fim, vou deixar aí vocês dois decidindo quem que vai falar sobre a espada, finalmente, aí, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que vocês têm para falar sobre esse último elemento da nossa armadura do Espírito? Armadura de Deus. Então, a espada do Espírito é igual como o pastor Fábio falou, que primeiro em nós, né? A palavra de Deus, ela vai entrar, né? E vai cortar, aí em Hebreus fala, né? Juntas e medulas, e vai discernir os meus pensamentos, as minhas emoções. E a espada do Espírito, ela é para nós também. É para nós. E ela que vai fazer, a palavra, né? Que vai dar esse discernimento para nós. Que vai atingir o nosso coração e vai fazer também
Quando fala também da salvação do capacete, que é mudança de mente, mudança de comportamento também, a espada do Espírito ela entra e vai fazer com que discerne esses pensamentos aí, vai fazer, esse aqui é para cá, esse aqui é para cá, você está desse jeito, tem que trabalhar assim. E ela também serve para a luta, né? É com ela que eu confronto o inimigo. É com ela que eu vou falar assim, que Jesus usou, né? Vamos dizer assim, para confrontar Satanás. Então, é através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem como, né? A armadura está toda voltada na palavra de Deus, que vai me dar, não vou dizer argumentos, mas fundamentos, princípios, que eu combato todo tipo de dardo, todo tipo de estratégia, de armas do inimigo que vem contra mim. É com essa espada que eu luto. Então, tudo é voltado para a palavra, não tem. Às vezes a pessoa pega assim, não, eu vou pegar minha espada aqui e vou cortar todo demônio, tudo que vier, né? Mas se eu não estou alinhado com Deus, se eu não tive uma nova vida em Cristo, no caso, não é nova vida em Cristo, não. Como é que fala quando eu me converto? Nasceu de novo? Quando eu não nascer se eu não nascer de novo, eu ter um novo nascimento, né? Eu não tenho o capacete, eu também não consigo. Eu não tenho propriedade nem autoridade para poder usar a espada do Espírito. Complementando aqui, fala a espada do Espírito, né? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E a obra principal que ele vem fazer é o convencimento, né, do homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então essa parte da comparativa da armadura, né? Então, não adianta saber que existe uma armadura se eu não compreendo a batalha. Não adianta saber que existe uma armadura se não entendo sua composição. Não adianta saber que existe uma armadura se não sei qual é o seu objetivo. Não adianta saber que existe uma armadura se não consigo me revestir com ela. O fato é que estamos em guerra, o fato é que nosso inimigo já está vestido para essa guerra, o fato é que temos sangrado muito por lutar despreparadamente, o fato é que lutamos de forma, boa parte das vezes, de forma desordenada, indisciplinada, teatral, emocionalista, miramos e acertamos muito pouco o alvo real. E dessa forma gastamos tempo, recurso e energia em uma luta pela sobrevivência contra um inimigo já derrotado que se diverte com nossa imaturidade e se aproveita dela para nos humilhar e muitas vezes caçoar de Deus. Então, um dia Jesus disse que ele edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Esse é o tempo da nossa geração viver essa palavra profética liberada pelo próprio Cristo sobre sua igreja. Então, por essa razão, irmãos, vamos nos revestir de forma realmente bíblica e com discernimento dessa armadura e vamos fazer com que essa batalha seja vencida no poder do nosso Deus e para a glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Nós temos muito ainda sobre batalha espiritual. Fique com Deus.